Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais essa nossa conversa. É ótimo ter essa companhia para a gente explorar juntos aqui as Escrituras. Hoje, a gente vai mergulhar numa figura que, nossa, é sem dúvida uma das mais impactantes e, sinceramente, até meio desconcertantes da Bíblia toda. O servo sofredor, lá do livro de Isaías. Exatamente, uma figura-chave. E sabe o que é interessante? Como Isaías começa os primeiros, 39 capítulos, tem um peso, né? Muita advertência, julgamento, mostrando as consequências das escolhas do povo. Sim, um tom bem sério. Mas aí a gente vira a página, chega no capítulo 40 e, nossa, parece que o cenário muda total. É como um respiro, sabe? Surge uma promessa de consolo, de esperança para Israel, que estava lá amargando o exílio na Babilônia. Sim, um momento terrível para eles. É como se Deus chegasse pertinho e dissesse: consolai, consolai o meu povo, falai ao coração de Jerusalém, né? Aquela parte de Isaías 40, que a sua iniquidade está perdoada. Tipo uma página virada mesmo. E é fundamental a gente ter a dimensão do que esse exílio representou para a fé deles, né? Total. Foi um golpe, assim, devastador. Imagina o templo destruído, a terra prometida longe. Isso gerou uma crise de fé profunda. Muita gente começou a questionar. Será que Deus ainda está com a gente? Cadê a aliança? Com certeza. Devem ter se sentido abandonados. Pois é. Por isso essa mensagem de Isaías 40 não é só um carinho. É quase um sopro de vida numa esperança que parecia, sei lá, morta mesmo. Nossa, total. E a visão que Isaías descreve logo depois é, uau, de tirar o fôlego. Aquela voz no deserto, prepara o caminho do Senhor. Poderoso isso. Vales sendo aterrados, montanhas aplainadas, a glória de Deus se revelando para todo mundo ver, e Deus vindo com poder majestoso, mas ao mesmo tempo como um pastor, né? Sim, essa imagem do pastor é linda. Cuidando das ovelhas, carregando os cordeirinhos no colo, lendo ali Isaías 40, os versos 3 a 5, e depois o 10 e 11, a gente fica com uma expectativa nossa. Pensa, agora vai. Agora as coisas mudam. Exato, a promessa é gigantesca. Só que, e aí vem a parte interessante, o próprio texto mostra a reação do povo. E não é bem o que a gente imaginaria. Ah, é? Como assim? Em vez de abraçarem essa esperança com tudo, eles ainda estão meio presos na dor, na desconfiança, sabe? Entendi. Lá no verso 27 do mesmo capítulo 40, eles reclamam: "Ah, o meu caminho está escondido do Senhor, Deus não liga para o meu direito." Mesmo com a promessa toda? Mesmo com a promessa, eles ainda se sentem invisíveis, esquecidos. É um retrato bem humano, né? Essa dificuldade de acreditar na luz quando você está há muito tempo no escuro. Nossa, que contraste forte. A promessa gloriosa de Deus e a resposta humana tão, sei lá, pé no chão, quase cínica. Pois é. E essa tensão toda prepara o terreno para o que vem a seguir, ali nos capítulos 41 a 47. E o que vem aí? Então, essa parte é fascinante. Tem gente que chama de tribunal poético. É como se Deus chamasse Israel e as nações para apresentar o caso deles, sabe? Para mostrar, olha, eu continuo no comando. Eu sou fiel apesar de tudo. O tribunal, que interessante. É. E ele apresenta provas. Por exemplo, ele aponta para a ascensão de Ciro, o persa, que ia conquistar a Babilônia. Isso era algo que Isaías já tinha dito lá atrás. Ah, sim, a profecia. Exata. E agora, em capítulos como o 41 e 45, Deus reforça. Viram? Eu anuncio o futuro e cumpro. Eu tô no controle da história. Uma prova difícil de ignorar, né? Sem dúvida. Outra prova é o próprio exílio. Deus argumenta: olha, isso não aconteceu porque eu abandonei vocês ou porque os deuses da Babilônia eram mais fortes. Mas por que então? Ele diz que foi a consequência da própria infidelidade de Israel, da idolatria deles, como ele detalha lá em Isaías 43. Foi disciplina, não abandono. E a terceira prova é a futura queda da Babilônia descrita nos capítulos 46 e 47. Isso mostraria a justiça de Deus, libertando o povo e julgando o opressor. Entendi. Então Deus está basicamente dizendo, olha, tudo o que aconteceu, o bom e o ruim, estava dentro do meu plano. Eu não perdi o controle. Exatamente isso. O propósito de Deus ao relembrar tudo isso era reacender a vocação de Israel. Ele os chama de novo.
Sejam meu servo, minha testemunha, uma luz para as nações, como diz Isaías 42,6. Levem meu caráter justo para o mundo. A ideia era que o exílio tivesse purificado eles. A expectativa era essa. Só que o final dessa sessão, lá no capítulo 48, é meio um balde de água fria. Isaías vê que, mesmo depois de tudo, o coração do povo continuava duro, teimoso, inclinado à idolatria. A nação como um todo falhou nessa missão. Que complicado, depois de passar por tudo isso, ouvir as promessas e ainda assim, essa resistência. Parece um beco sem saída, né? Totalmente. E agora? O plano de Deus de abençoar o mundo através de Israel fracassou? A gente vê como é fácil, né? Mesmo com Deus mostrando o cuidado, a gente volta para os mesmos erros. É um ponto crítico ali na história. E é justamente aí, quando parece que o plano A deu errado por causa da nossa teimosia humana, que Deus revela algo novo, inesperado. Novo. É. Em Isaías 48, verso 6, ele diz: "Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que não conhecias." E logo depois, no verso 16, surge uma voz misteriosa falando na primeira pessoa. "O soberano Senhor me enviou, a mim e o seu Espírito." Opa! Essa voz é diferente. Não é Deus falando de Israel como o servo coletivo. Quem será essa pessoa? Isso começa a ficar muito intrigante. Boa pergunta. Essa figura ungida pelo Espírito lembra um pouco aquela promessa lá de Isaías 11, do rebento de Jessé, o rei messiânico, só que agora ele aparece num contexto diferente, depois da falha de Israel no pós-exílio. Essa é a conexão que muita gente faz. Parece que Deus está introduzindo um protagonista novo, um servo individual que vai fazer o que a nação de Israel não conseguiu. E a missão desse servo, detalhada aí nos capítulos 49 a 55, é bem surpreendente. E olha só, falando em como essa história toda se desenrola e o que ela significa pra gente hoje, queremos muito ouvir o que essa conversa está despertando em quem nos acompanha. Qual aspecto dessa figura do servo sofredor mais te chama a atenção ou te faz pensar aí? Deixa um comentário aqui embaixo, compartilha com a gente. E claro, se essa nossa exploração da palavra está sendo edificante para você, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal, para a gente continuar junto nessas descobertas profundas. Isso aí, pessoal. Bom, então, retomando a missão deste servo individual. Ela é dupla. Ele ainda tem a missão de ser luz para as nações, sim. Mas antes disso, e de forma crucial, a missão dele é voltada para o próprio Israel. Para o próprio povo dele. Exato. E aqui começam os paradoxos, as coisas que desafiam nossa lógica. Esse servo é chamado Israel, lá em Isaías 49, verso 3. Mas claramente ele é diferente da nação de Israel, porque a missão dele é trazer a nação de volta para Deus. Peraí, é quase um quebra-cabeça? Ele é Israel, mas vem para resgatar Israel? Como assim? Exatamente. Confuso, né? E fica mais chocante ainda. Isaías 49, verso 7, descreve esse servo como alguém profundamente desprezado, abominado pela própria nação. Desprezado. Abominado pela própria nação. Sim, ou seja, ele seria rejeitado justamente pelo povo que ele veio servir e salvar. O capítulo 50 descreve a hostilidade que ele enfrentaria, cuspiriam nele, arrancariam a barba, ele daria as costas para ser ferido, uma rejeição violenta, vinda de dentro de casa. Gente, isso é muito forte. O enviado de Deus, aquele que devia ser a resposta, sendo tratado desse jeito pelo seu próprio povo. É o oposto de qualquer história de herói que a gente conhece. Totalmente contraintuitivo. Mas o mais impressionante é que, apesar dessa rejeição toda, é através desse servo que as boas novas do reino de Deus são anunciadas. Mesmo sendo rejeitado. Mesmo sendo rejeitado. Isaías 51 e 52 estão cheios de esperança e culminam naquela proclamação poderosa de Isaías 52, versos 7 e 10. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que diz a Sião, o teu Deus reina. O Senhor desnudou seu santo braço perante os olhos de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Mesmo rejeitado, ele é o portador da vitória de Deus. Mas aí fica a pergunta na minha cabeça, como? Como essa salvação universal,
esse reinado de Deus vai acontecer se o mensageiro está sendo rejeitado, maltratado? Parece uma contradição total. E a resposta para essa pergunta está bem no coração dessa seção de Isaías. Naquele poema famoso que vai de Isaías 52:13 até o fim do 53. E a resposta é, talvez, a maior surpresa de todas. Deus vai estabelecer seu reino e trazer salvação não apesar da rejeição e do sofrimento do servo, mas através deles. Através, não apesar. Exato. Ele vai ser exaltado, levantado justamente por meio da sua humilhação e morte. Uau, isso muda tudo. Normalmente a gente pensa no sofrimento como um obstáculo para chegar na vitória, não como caminho para a vitória. Precisamente. E o fascinante é acompanhar a mudança de perspectiva do nós que narra ali a parte central do poema, no capítulo 53. Esse nós representa o povo, olhando para o servo. Como eles viam o servo? No começo, nos versos 1 a 3, eles o veem como alguém comum, sem beleza, sem majestade, alguém desprezado, rejeitado, um homem de dores. Eles até pensavam que Deus o estava castigando por algum pecado dele mesmo. Uma interpretação totalmente errada, então. Completamente. Mas aí a ficha cai. A percepção deles vira de cabeça para baixo ali nos versos 4 a 6. O que eles percebem? Eles reconhecem. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos aflito, ferido por Deus. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nossa. Eles percebem que o sofrimento dele não era por causa dos pecados dele. Era pelos pecados deles, ele estava sofrendo no lugar deles, como um substituto. É a ideia do sacrifício vicário, né? A Isso. substituição. Isso mesmo. A linguagem aqui, especialmente quando diz que Deus fez dele uma oferta pelo pecado, em Isaías 53:10, remete direto lá para o Antigo Testamento, aquela oferta pela culpa, de Levítico 5 e 6. Ah, sim. Era um sacrifício específico para reparar um dano causado pelo pecado, para restaurar a relação com Deus e com a comunidade. O servo se torna essa oferta definitiva. Ele realiza a expiação, cobre o pecado, remove a barreira entre nós e Deus. E pensar que o clímax disso tudo, a rejeição, a condenação, a morte do servo, como está ali nos versos 7 a 9, ele sendo levado como um cordeiro mudo para o matadouro, Sim. ser cortado da terra dos viventes. Pensar que isso não foi um acidente trágico, mas parte do plano de Deus, é algo difícil de engolir. É um mistério profundo, né? Uma das fontes que a gente consultou faz uma analogia boa com a história de José do Egito lá em Gênesis. José, como assim? Os irmãos dele fizeram maldade, o venderam como escravo. Mas Deus usou aquela maldade para cumprir um propósito maior para salvar muita gente da fome. De forma parecida, mas infinitamente maior, Deus usou a injustiça humana que levou o servo à morte para realizar o bem supremo, a redenção do seu povo, o pagamento pela nossa culpa. Um plano que transforma o pior ato humano no maior ato de amor de Deus. Uau! Isso desafia nossa cabeça mesmo. Totalmente. Mas a história não termina no túmulo. Isaías 53 anuncia a virada, a vitória, a vindicação, a ressurreição do servo. Ele não fica morto? Não. O verso 10 diz que, apesar de ter sido entregue à morte, ele verá sua posteridade e prolongará os seus dias. A vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E o verso 11 completa: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. A morte não foi o fim, não foi um fracasso. Pelo contrário, foi um meio para um fim muito maior. Exatamente. Foi pela morte sacrificial que ele pôde levar sobre si as iniquidades de muitos. E o resultado disso é que ele pode declarar esses culpados como justos diante de Deus. O finalzinho do verso 11 é claro: o meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. A base da justificação pela fé. Tá aí. A semente está toda aí. Somos justos não por nós mesmos, mas pelo que o servo justo fez no nosso lugar. E qual o legado disso?
O que acontece depois dessa vitória do servo? O resultado, como Isaías descreve nos capítulos seguintes, a partir do 56, é que esse servo vitorioso forma um novo povo. Ele tem descendentes, uma semente espiritual. Gente de todas as nações que ouve a voz dele, responde ao chamado e o segue em direção à nova criação que Deus está preparando. Um novo povo. Sim. E esse povo também vai enfrentar oposição, sofrimento, como a gente vê ali em Isaías 56 a 69, 63 a 65. Não é um caminho fácil. Mas a promessa final é a herança da Nova Jerusalém, um lugar de justiça, de paz, da presença de Deus. É a visão de uma criação restaurada, com um convite aberto a todos. Faz todo sentido agora, porque esse livro, e principalmente essas partes do servo, foram tão importantes para Jesus e para os primeiros cristãos, né? Fundamental. A gente lembra de Jesus lá na sinagoga de Nazaré, lendo justamente Isaías 61 e falando, hoje se cumpriu essa escritura. Exato, Lucas 4. E depois da ressurreição em Lucas 24, ele explicando para os discípulos que tudo aquilo, o sofrimento, a morte, a ressurreição, estava previsto na lei, nos profetas, como Isaías e nos Salmos. Ele conectou tudo. E os apóstolos depois, tipo Paulo em Atos 13, usando Isaías para explicar por que eles estavam levando o evangelho para os gentios. Era o servo cumprindo a missão de ser luz para as nações. A conexão é direta, essencial para a gente entender o Novo Testamento. E essa ideia de um redentor que sofre, ela não surgiu do nada em Isaías, né? Tem gente que vê isso como o desenrolar daquela promessa lá do comecinho da Bíblia, Gênesis 13.15. Ah, da semente da mulher e da serpente. Essa mesma. A promessa de que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, o mal, mas seria ferido no calcanhar no processo. O servo sofredor é o cumprimento máximo disso. Ele derrota o mal através do seu próprio sofrimento. Sofrimento e vitória, ferida e cura. Tudo ligado desde o Gênesis. Que incrível. Exatamente. A grande revelação de Isaías que a gente vê cumprida em Jesus é que o jeito de Deus vencer o mal e salvar o mundo não é pela força bruta, pela coerção, como a gente às vezes imagina. Qual é o jeito de Deus, então? É o caminho do amor sacrificial, da entrega voluntária. O servo derrota o pecado e a morte não fugindo deles, mas absorvendo o impacto deles em si mesmo, sofrendo as consequências da nossa rebelião, e aí ele triunfa sobre a morte pela sua ressurreição. É a estratégia divina, surpreendente, poderosa, para nos resgatar e nos dar vida de verdade. Uau! Que jornada por Isaías. De verdade. São as boas novas, mais inesperadas e, ao mesmo tempo, as mais profundas que a gente poderia encontrar. Com certeza. Vitória que vem do sofrimento, vida que vem da morte, justiça pela substituição, uma resposta de Deus para a nossa condição humana, tão clara ali na profecia séculos antes. Muito obrigada por essa exploração tão rica hoje. Imagina. E fica talvez uma reflexão para a gente levar daqui. Se essa é a imagem que Isaías nos dá de Deus, do seu Messias, um rei que vence através da fraqueza aparente, do serviço, do sacrifício, como é que isso confronta as nossas ideias comuns sobre poder, sobre sucesso, sobre o que é vencer, sabe? Especialmente na nossa vida de fé hoje. É uma boa pergunta. O que significa, assim, na prática, a gente seguir um mestre cujo caminho para a glória passou pela cruz, pela rejeição, pelo serviço humilde, até para os inimigos. É algo que desafia a gente a repensar as prioridades, o nosso jeito de viver a fé no dia a dia, né? Para a gente continuar meditando nisso.